Uma boa noite a todos. Nós queremos começar o nosso culto neste domingo, começando a cantar, né? Logo de manhã, mas não é de manhã, mas é o desafio para a nossa vida. Quem quiser ficar em pé, povo de casa. Agora sim, quero saudar a vocês todos, quem é da igreja, quem está nos visitando, com a graça e a paz do nosso Deus. Aqui é um momento de paz, é um momento em que nós chegamos diante de Deus com tudo aquilo que a gente traz junto, e cada um traz a sua carga, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas angústias. E que bom este momento, quando nós podemos dizer: Senhor, eu estou aqui, essa é a tua casa, estou entregando. Quero saudar a todos vocês aqui em casa com um versículo. Quem quiser acompanhar, é só o iniciozinho de uma parábola, Mateus capítulo 25, o verso 14 e 15. Mateus capítulo 25, verso 14 e 15. Jesus conta duas parábolas. A primeira é das 10 virgens, e agora ele conta a parábola dos talentos, e por isso ele diz assim: e também, entre parênteses, o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Essa semana Deus tem me confrontado com um assunto, e ele está um pouco relacionado a isso, mas o assunto mesmo se refere à questão do momento atual que a gente vive e o que está à nossa frente. E esse texto me chama a atenção. Eu, na verdade, fui despertado para ele no nosso presente diário, no nosso devocionário, e aqui diz que essa palavra nos desafia que cada servo recebe do seu Senhor uma certa quantia para administrar durante algum tempo.
e na verdade fiquei pensando, cada um de nós não tem nada, e Deus entrega a você e a mim bens, ouros para nós administrarmos. Deus entrega para você e para mim os nossos filhos. Deus entrega para mim e para você a questão financeira, os nossos bens. Deus entrega para mim e para você a nossa saúde, o nosso ser. E então, na verdade, nada é meu e seu, tudo é emprestado. E Deus entrega para nós para que a gente administre bem. E Deus, junto com isso, quer entregar para nós sabedoria. E esta sabedoria para administrar a nossa família, os nossos bens, o nosso ser, só acontece se nós pedirmos a Deus sabedoria. Por isso, eu me impressiono sempre com a história de Jó. Jó diz que Jó teve uma postura de perder bens, família e até saúde, e ele ainda diz, ele não atribui a culpa a Deus. Ele diz: olha, por que o Senhor não haveria de levar o que Ele me deu? Nu viemos e nu sairemos deste mundo. Não levaremos nada e nem ninguém. E assim eu queria desafiar a vocês a pensarmos nisso. Por isso, cuidado quando nós nos apegamos demais a bens materiais, aos nossos filhos. Eles são emprestados para você os educar, para você os ensinar os caminhos do Senhor, mas são emprestados. Tudo é emprestado e tudo pertence ao Senhor. A única coisa que nós levaremos será o nosso relacionamento com Deus. E na verdade é Ele que define o nosso futuro na eternidade, com Ele ou sem Ele. Deus nos abençoe para que nós possamos avaliar bem como estamos nos portando diante daquilo que nós recebemos de Deus. Tudo é emprestado. Administre bem. E veja que aqui o que me chama a atenção diz aqui que aquele servo, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Se você se sente não capacitado para alguma tarefa, Deus quer te capacitar, te dando sabedoria. Busque, clame ao Senhor. Nós queremos assim silenciar para uma oração. Querido Deus e Pai, primeiramente nós queremos nos colocar diante de Ti, como eu falei no início. Que bom que nós podemos chegar à Tua casa e trazer a nossa bagagem junto. E aqui, Senhor Deus, é um local onde o Senhor habita, é um local de paz. E aqui entregar a nossa bagagem a Ti. Tu sabes que a nossa bagagem às vezes é pesada, e muito disso é porque nós carregamos o pecado na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque Tu sempre nos recebes, independente se nós somos dignos ou não dignos. Muito obrigado. Queremos Te dizer, Senhor Deus, dá-nos da Tua graça para que nós sempre possamos reconhecer o nosso pecado, confessar, e também dá-nos da Tua graça para nos arrependermos, para querermos mudar de atitude. Obrigado por este culto, obrigado por essa liberdade que nós temos aí, de nos encontrarmos juntos, de nos abraçarmos, de nos cumprimentarmos, de nos saudarmos. Muito obrigado. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos quando nós não aproveitamos essa liberdade. Um dia
não a teremos mais. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo que está aqui. Obrigado, Deus, porque nós também podemos te louvar através de hinos e canções e te falar aquilo que às vezes falta nas nossas palavras. Assim entregamos as nossas vidas e todo este momento que aqui nós queremos ter contigo, em nome de Jesus. Amém. Vocês já sabem, sempre falo isso no culto, um momento de louvor, nós temos que cuidar que é um momento que nós nos distraímos bastante, porque achamos que quando o hino não é conhecido, a gente não gosta, muitas vezes, né? Porque daí assim, não conheço, não sei cantar junto, e quando o hino é conhecido, a gente canta no automático, e o coração não está presente. E aí, quando você canta no automático, isso não é louvor, não é adoração, não é gratidão a Deus. Os olhos e a boca precisam, estar ligados com o coração. Vamos fazer isso agora então? Quem puder, coloca-se em pé e vamos para o nosso louvor nessa noite. Cante com o coração, com alegria, com gratidão. Muitas palavras que a gente fala sobre Deus. Continuando, e esse é um hino de muita adoração. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Homens, agora aleluia. Aleluia.
cantar o próximo hino. Enquanto cantamos este, nós queremos nos preparar para a oferta também. Quero só dizer, eu tenho um amigo pensando nessa música, e ele, toda vez que eu o convido para ir para a igreja, ele diz assim: não posso, eu preciso deixar do pecado primeiro, eu preciso deixar. Ele, no caso, é alguém bem ligado à bebida, a bares e tudo. Ele disse: não posso. Eu falo: mas você precisa ir até Jesus com a tua vida, e aí Ele vai transformar a tua vida. Deposite ela diante do Senhor. Ele diz: não, eu preciso. Ele sempre acha que ele precisa chegar bonito diante de Deus, e aí então ele terá dignidade de ser aceito. Não é verdade. Deus quer que nós venhamos do jeito que nós estamos, porque nós não conseguimos dar jeito na nossa vida sozinhos. Não conseguimos. Só Deus pode transformar a nossa vida. Vozes femininas, primeira estrofe, depois vozes masculinas. A ser grato, a ter louvor em toda e qualquer circunstância. Eu sei que este é um desafio muito difícil. Eu sempre me pergunto: Renato, hoje está tudo bem, amanhã pode ser que não esteja, por diversos problemas. E será que ainda ali eu vou ter gratidão e louvor no meu coração, e dizendo: Senhor, eu quero te agradecer, ainda independente da circunstância que eu estou vivendo.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. Minha alma do Senhor se gloriará, ouvirá os nossos e se alegrará. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a honra ao seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirá os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a honra ao seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos os meus temores me livrou. Amém. Que o Senhor nos livre de todos os temores. Vejam bem, nós cantamos dos temores e não dos males, porque isto pertence ao Senhor. Quero chamar aqui as crianças, o pastor, né? Que nós queremos orar este momento tão importante. As nossas crianças, a gente não imagina o quanto é importante, e quem é o prof, a prof, o quanto é importante nós investirmos nas nossas crianças. Eles podem não ser a tua criança, mas elas são as crianças e os pré-adolescentes da nossa igreja, e ensiná-las no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Ontem à noite nós tivemos reunião dos jovens e adultos, e nós falamos que nós fomos ensinados pelos nossos pais o caminho, e quando a gente estava no caminho errado, lá o Espírito Santo visitava a nossa mente e dizia assim: Renato, tu não devia estar aqui, e nem fazendo o que você está fazendo. E por que esta voz estava na minha mente? Porque os pais, a igreja, ensinaram o caminho do Senhor, e é ali que está a coisa. Ela pode até se desviar por um tempo, mas a palavra vai estar. Então vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque Tu aceitas o nosso louvor. Muito obrigado pelas nossas crianças aqui na comunidade, pelos nossos adolescentes. Muito obrigado, Senhor Deus, porque elas podem ouvir da palavra também, e assim compreender os caminhos do Senhor logo cedo. Muito obrigado pelo nosso pastor, e assim, Senhor Deus, abençoa-nos com a Tua palavra, aquieta o nosso coração para receber, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Boa noite, gente. Especial podermos nos encontrar, estarmos no culto juntos, cantar junto com a banda esses hinos. Já no louvor somos desafiados, né? Sabe, eu tenho nos últimos anos assim esse desejo no meu coração de que nós estejamos, é um desejo pessoal, mas também é um pedido em nome pela comunidade, que nós estejamos cada dia mais perto, cada dia mais próximos do Senhor. E essa é minha oração, esse é meu desejo para a vida de vocês, para a minha vida também. O tema hoje começa a falar sobre Páscoa. Pensando nisso, né, de estarmos mais perto de Jesus, tempos atrás eu falei com a Paulinha, a gente conversava como Natal a gente dá assim uma ênfase especial, faz programação especial, se programa no final do ano,
E a Páscoa, por ser no meio do ano, de repente ela passa quase despercebida, né? Pois é, gente, a Páscoa está aí. Daqui a um mês nós celebramos a Páscoa. E eu gostaria que nós, como comunidade, também estivéssemos celebrando essa Páscoa não só no domingo da Páscoa ou na Sexta-feira Santa. A Páscoa ela é central nas nossas vidas. Ela, assim como o Natal também, mas as duas datas elas são imprescindíveis na nossa caminhada de fé. E o meu desejo é que a nossa Páscoa esse ano seja uma Páscoa especial. E nesse sentido, para iniciar, o nosso tema é um relacionamento pessoal. A Páscoa só tem sentido quando nós temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E eu queria convidar vocês a olharem para esse quadro que vai aparecer aí na próxima imagem. Eu acho que o pessoal em casa está conseguindo ver. Vocês aqui também conseguem perceber. Trata-se de uma moldura. Quanto você pagaria por essa moldura? Alguém chuta aí. Quanto você pagaria pela moldura? Marília? 300 o quê? 1.000, 2.000, 300 milhões, bilhões? Reais? 300 reais. Você pagaria 2,9 milhões de euros por uma réplica dessa moldura? Não. Ou pela moldura em si, você pagaria 2,5 bilhões de dólares. Você passaria horas e mais horas na fila para olhar essa moldura por no máximo 30 segundos, com um monte de pessoas te apertando, te empurrando. Agora é o próximo que vai olhar a moldura. Você pagaria 80 mil euros para apreciar de perto essa moldura, sendo o único que pode olhar para a moldura assim de perto, sem aquele monte de gente te empurrando, sem ter um monte de vidro na frente da moldura. Dá uma olhada na próxima imagem. Essa é a moldura do quadro da Mona Lisa. Um colecionador europeu pagou por uma réplica da pintura da Mona Lisa, datada do século XVII, né? 100 anos depois, 2,9 milhões de euros. A Mona Lisa não está à venda, mas especialistas levam em conta o seu seguro, a capacidade de atrair turistas para a França e estimam que ela valha cerca de 2,5 bilhões de dólares. E um apostador online pagou, se eu não me engano foi em 2020, 80 mil euros para apreciar mais de perto a beleza do quadro no Museu do Louvre em Paris. Quando ia uma vez por ano, eles tiram o quadro da moldura de vidro, né? Não da moldura ali, da caixa de vidro onde ela fica, e fazem uma limpeza, veem se ela está rachando, parece que o original já está rachando, e fazem, veem se precisa de algum reparo, algum cuidado. Então, nesse momento de troca, essa pessoa poderia, durante não sei agora quanto tempo, mas olhar de perto, né? Nem encostar, olhar de perto. E ele pagou 80 mil euros. Por isso, por causa da pandemia, não estava podendo ninguém visitar, eles precisavam de dinheiro, o museu fez esse leilão e o sujeito pagou 80 mil euros para olhar esse quadro. Pois é. Vocês concordam comigo que é loucura pagar isso tudo pela... Bom, eu já acho loucura pagar isso tudo pelo quadro, mas ok, ele vale, né? Ele realmente ele chama a atenção e ok. Talvez não os 2,5 bilhões de dólares ali, mas eu teria vontade de olhá-lo pessoalmente, não ali no quadro, mas aqueles 30 segundos lá no Louvre eu passaria. Mas olhar a moldura, não faço questão. Eu acharia loucura, né? Fazer isso aí. No entanto, às vezes nós fazemos isso com a nossa vida de fé. E
tem pessoas que fazem isso com a vida de fé, e a vida de fé é muito mais importante do que um quadro de 2,5 milhões de dólares. A vida de fé não tem preço. A vida de fé é a nossa vida cristã, ela é algo tão precioso que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos dar a vida eterna, para nos possibilitar a chance de alcançar a vida eterna, para nos possibilitar a chance de nos estarmos de novo com Deus, nos aproximarmos de novo de Deus, que nós estávamos separados de Deus. Mas muitas vezes nós vivemos o nosso cristianismo sem Cristo. Vivemos um cristianismo só de moldura, só das coisas externas do cristianismo. O cristianismo é uma pessoa, não são coisas que nós fazemos. É uma relação pessoal com essa pessoa, e ela se chama Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo de Deus. E assim, por mais bela que seja uma moldura, ela só tem significado a partir da tela. Ela só tem valor a partir da tela. Vocês nem olharam para a moldura agora, ou alguém olhou para a moldura? Era a mesma moldura, tá? Era a mesma moldura. Eu podia ter feito a sacanagem, né? Colocado uma outra moldura e só para ver se vocês prestavam atenção, mas eu não fui tão ruim assim. O apóstolo Paulo, ele fala disso, de que nós corremos esse risco, essa tentação, e que muitos vivem uma vida de fé apenas exterior, um cristianismo só de casca. E essa é a grande crítica dos evangelhos, é a grande crítica dos profetas, do Antigo e do Novo Testamento, de que você pode usar o nome de cristão, mas não ser cristão de verdade. E por isso ele dá um testemunho pessoal da sua fé, e esse testemunho nós queremos ler no livro que ele escreve, na carta aos Filipenses, o capítulo 3, versos 4 até 11. Filipenses 3, 4 até 11. Se você tem a Bíblia, abre aí o texto. Se está em casa também, aproveita. Pega a sua Bíblia, Filipenses 3, 4 até 11. Eu passo a ler. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, de confiar na carne, ele está falando, né, de confiar nas coisas que nós fazemos. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele passa agora a rolar, porque ele poderia confiar nisso. Ele foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ou seja, pertencia ao povo de Deus desde o Antigo Testamento, ao povo da promessa, ao povo escolhido. Quanto à lei, fariseu, um das seitas, dos grupos que era mais rigoroso no cumprimento da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E agora uma frase forte: eu as considero como esterco. A gente pensa, nossa, isso aí está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Esse é o sentido da palavra. Considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ou seja, algo que só serve de adubo, e ser encontrado nele, ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Até aqui, o apóstolo Paulo está dando um testemunho pessoal.
como viver da tela e não da moldura. O que ser cristão significa para ele? Por que ele confia em Cristo? E no que ele não confia para a sua vida e salvação? Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ser amigo de Jesus. O apóstolo fala: eu quero conhecer a suprema grandeza do conhecimento, né? Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Verso 8, no verso 10, quero conhecer Cristo. Não se trata de um conhecimento intelectual, estudar enormes livros de teologia, dogmáticas enormes, adquirido com leituras ou com grande inteligência. É aquele conhecimento de convivência. Às vezes a gente poderia pensar: mas como é que eu vou conhecer Jesus? Porque é tão difícil esse negócio todo da Bíblia e tal, teologia e uma língua, algumas coisas que nós não entendemos, né? Ou algumas Bíblias têm uma linguagem um pouco mais difícil. Mas o conhecimento aqui é um conhecer pessoal. Como a mãe que fala: eu conheço meu filho, eu sei quando ele está aprontando, eu sei quando ele está triste, eu sei quando ele está feliz. Eu conheço meu filho. Esse é o conhecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. E a pergunta para nós é: podemos dizer com integridade que temos este conhecimento de Jesus? Eu conheço Jesus. Eu sei o que deixa ele triste. Eu sei quando ele está feliz. Eu conheço o amor dele. Eu conheço a sua santidade. E o mais legal disso tudo é que Jesus disse que ele não nos chama mais de servos, de escravos, mas de amigos. Ou seja, Jesus mesmo veio para nos dar esse conhecimento de amizade com ele. Deixa eu dar um testemunho pessoal meu aqui. Eu sou uma pessoa um pouco fechada. Não parece, mas eu sou tímido. Tenho vergonha de algumas coisas da minha vida. Só de pensar nisso agora, eu não tinha planejado isso, mas só de pensar nisso, isso já me dá, já mexe assim com meu intestino, né? O meu estômago fica arrepiado de contar alguma coisa pessoal minha. Tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, que eu não sou tão bom assim, tão perfeito, né? Isso me deixa um pouco incomodado, como se alguém não descobrisse os meus defeitos assim, né? Convivendo comigo mais tempo, a gente se ilude com isso. Mas eu falo porque assim, eu tenho essa dificuldade às vezes das pessoas saberem. Às vezes eu acho que eu comuniquei alguma coisa, mas as pessoas não sabem o que eu pensei, o que eu quero falar, e são algumas características. A Catherine, acho que ela está assistindo, uma vez disse: o Roberto olha para a gente e eu não sei o que ele está pensando, né? Então, eu não queria ser assim, mas eu tento vencer isso, mas é uma característica minha. E olha só como Jesus, que precioso é esse Deus que nós temos. Porque Ele se dá a conhecer. Ele diz: eu sou assim, eu gosto dessas coisas, eu quero as coisas desta forma. E Ele diz: eu quero ouvir vocês, eu quero conhecer vocês. Ele sabe tudo de nós, mas Ele diz: peçam, falem, orem, né? Falem comigo, mostrem quem vocês são, peçam o que vocês querem pedir. Ele diz até como pedir e o que não pedir. Ele se dá a conhecer como amigo para nós. Muitas vezes pessoas se rebelam
contra um Deus que eles não conhecem e pensam que é um senhor de escravos. Esse é Deus também, eu quero ir contra ele. Muito desse movimento que nós vemos aí no nosso mundo, um movimento contra Deus, contra princípios e valores de Deus, né? Tudo aquilo que isso aí é conservador, né? Falando contra o conservadorismo de uma forma negativa, né? É um movimento contra os valores de Deus. Isso é uma rebeldia, muito disso é uma rebeldia contra um Deus que não é o Deus da Bíblia, contra um Deus que pensam que é um Deus que escraviza as pessoas. Mas o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus que nos chama de amigos. É um Deus que nos fala o que Ele espera dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes mando. Mas é um Deus que nos quer ao seu lado, que quer se dar a conhecer e nos quer conhecer. Por isso, o apóstolo Paulo faz uma contabilidade de lucros e perdas. O que é lucro para ele nessa história toda de fé, de vida, de salvação de Deus? De como andar com Deus, de como ter uma vida com Deus, de como ter a vida na sua plenitude. Ele coloca numa coluna a sua história, a sua descendência, ele é lá de Israel, da tribo de Benjamim, a sua herança, a sua criação, sua educação, sua justiça, seu zelo religioso. Nossa, eu sou bom, eu sou um cara perfeito para Deus, ele imagina. E aí na outra coluna ele coloca só uma coisa: o conhecimento de Jesus Cristo, a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. E aí ele faz o cálculo e ele compara uma coisa com a outra. E aí ele diz: aquilo que eu achei que era lucro é perda. Sabe o que mais? É esterco. Está fedendo. Não serve para nada. É pior talvez até do que a comparação com a moldura. Você já fez esse cálculo minucioso na sua vida? Eu acho que a gente precisa fazer muitas vezes isso. O que nós estamos querendo colocar no lugar de Jesus, ou o que está disputando espaço com Jesus na minha vida? Nós podemos dizer que andar com Jesus não é um credo. A vida cristã não é acreditar em determinadas coisas, acreditar que Deus existe. Se você acha que ser cristão é acreditar que Deus existe, eu lamento lhe informar que o diabo também acredita que Deus existe. Eu tenho a leve impressão, eu tenho a certeza, de que o diabo não é cristão. Muito pelo contrário, Então, ser cristão não é só acreditar em alguma coisa. Claro que nós temos coisas nas quais acreditamos. Ser cristão não é um código de conduta, algumas coisas que nós fazemos, deixamos de fazer. O cristianismo tem uma ética, tem a mais elevada de todas, a lei suprema do amor. Mas pode-se viver muito bem, de uma maneira correta, ética, sem ser cristão. Cristianismo também não é um culto. Nós queremos que vocês venham nos cultos, nós queremos os nossos cultos, os nossos programas, os nossos encontros, mas ser cristão não é ir num culto ou seguir determinados ritos religiosos. Nós temos determinados ritos religiosos, mas isso não é tudo. Se pode seguir os ritos e ainda assim não chegar ao centro da fé cristã. O centro da fé cristã é Cristo. Cristo é tudo. Paulo gloria-se em Cristo, não no seu histórico, no que ele fez ou deixou de fazer. E olha que ele tinha coisa boa para se gloriar, mas ele diz que a coisa boa, nem isso é bom. Mas ele se gloria no histórico de Cristo, naquilo que Cristo fez por ele. Ser cristão é confiar em Jesus como seu Salvador. Ele fala no verso 8 e 9: ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo,
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Como obter essa justiça? Temos dois caminhos. Um, com boas obras e observância religiosa. Mas esse caminho não leva a lugar algum. Porque a Bíblia diz que diante de Deus as nossas obras não passam de um trapo imundo. Vamos imaginar o seguinte: Deus é justo, santo, perfeito. Ele é o Criador. Como nós, criaturas, conseguiremos com algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, alcançar a santidade e a justiça de Deus? Nós nunca vamos alcançar o céu. O outro caminho, ou o único caminho, é receber a justiça de Deus como um presente do próprio Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, o único que viveu uma vida justa, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Deus justo, Ele nos aceita não porque nós somos justos, mas porque Cristo justo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Quando você chega lá diante de Deus, e aí você se pergunta: e agora, Deus? O que eu faço? Estou aqui diante de Ti, sou pecador. Mas quando você confia em Jesus, ao invés de Deus olhar para o seu pecado, para a sua imundície, Ele só olha e vê: oh, eu estou vendo Jesus, o meu Filho amado, o meu Filho santo, justo e perfeito. E aí quando Ele olha lá na cruz, ao invés de ver Jesus, porque Jesus era santo, justo, perfeito, Ele não devia ter morrido na cruz, Ele enxerga o meu e o teu pecado pago. O preço do pecado foi pago na cruz. Ser cristão é obedecer a Jesus como nosso Senhor. O verso 8 fala da suprema grandeza de Cristo Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E o Paulo diz: Jesus me chama de amigo, mas eu também me coloco debaixo desse amigo como se ele fosse meu senhor e seu escravo. Não como um escravo que não quer estar ali, mas como um escravo que diz: não tem lugar melhor no mundo do que estar ali. Nós chamamos Jesus de Senhor também. Senhor Jesus, nós dizemos. Mas fazemos isso sinceramente ou da boca para fora? Se Jesus é Senhor, Ele dirige todos os detalhes da nossa vida. Certa vez Jesus perguntou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? John Stott, escritor inglês, ele fala de 4 passos diante dessa verdade de que Jesus, de que ser cristão, de que a fé cristã é Cristo e nos relacionarmos com Cristo. Ele diz que temos 4 coisas. Em primeiro, temos algo para admitir que somos pecadores. Sim, é preciso admitir que somos pecadores. Talvez esse seja o passo mais difícil numa sociedade que cada vez mais promove, né? Você é bom, você é isso, você é aquilo, você vai conseguir todas as suas coisas, ok. Diante das coisas deste mundo não tem problema, corra atrás mesmo, né? Veja o seu valor. Mas espiritualmente, naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus, você é pecador. O pregador Charles Spurgeon disse certa vez: isso deveria nos ajudar quando nós sofremos injustiças também. Não se incomode se alguém fala algo mal de você.
Provavelmente você é muito pior do que o que ele falou. Não se incomode se alguém fala algo ruim de você, é injusto com você. Provavelmente você é muito pior. Ele não está querendo nos humilhar, nos dizer que não valemos nada, não é nesse sentido. A ideia dessa frase é que você é pecador. Assuma que você é pecador diante de Deus, que você não tem nenhuma outra chance de salvação. As suas melhores boas obras são um trapo de imundície. Precisamos admitir que somos pecadores, e se admitirmos isso, nós também admitimos que precisamos de um Salvador, que não tem jeito de conseguirmos sozinhos resolver o problema. A ordem de Deus é amar a Deus, o próximo e a si mesmo. Pecado é inverter a ordem. Amar a Deus, o próximo a si mesmo. Essa é a ordem de Deus. Pecado é colocar o contrário disso aí. Eu, depois o próximo, e sabe lá Deus quando, né? Se o pecado nos separa de Deus e nos condena ao inferno, precisamos de um Salvador. Em segundo lugar, se admitimos isso, temos algo para crer. E crer aqui é confiar, colocar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, não naquilo que nós conseguimos, não é a fé em si mesmo, não é a fé na sua força, na sua capacidade, é toda a sua confiança em algo fora de nós, em Jesus, o Cristo de Deus. Crer que Jesus Cristo é esse Salvador que nós precisamos. Ele é o Filho de Deus que se tornou homem, 100% Deus, 100% homem. E no seu ministério ele foi voluntariamente até a cruz. E lá ele comprou o preço, ele pagou o preço, comprou a nossa vida, assumiu a nossa natureza humana ao nascer e assumiu a nossa culpa e o nosso pecado com sua morte. Ele é o caminho. Temos então, em terceiro lugar, algo a considerar. Além de Salvador, Jesus também é Senhor. Nós não podemos dividir Jesus em dois, escolher só o Salvador e não o Senhor. Ele não nos deu essa opção. Esse é o problema do cristianismo hoje em dia, o cristianismo light, que só quer uma parte de Deus, só quer uma parte de Jesus. Jesus faz uma oferta, mas também uma exigência. Ele oferece a salvação e exige a nossa total lealdade e confiança. A salvação não é só algo instantâneo, não é só um clique, mas a salvação é nos tirar de uma natureza, de um mundo, de um caminho e nos colocar no outro. Ou como fala o apóstolo Paulo no livro aos Colossenses, né? Ele nos tirou do império das trevas, da ditadura das trevas, e nos transportou, nos levou para um outro reino, uma nova realidade, o reino do seu Filho amado. Lembra do Filho amado que quer ser nosso amigo? Por isso Cristo nos chama ao arrependimento. E arrependimento aqui não é remorso. Eu tenho vergonha de algo que eu fiz errado, né? Essa vergonha às vezes que eu tenho, que alguém saiba, né? Que eu não sou tão bom assim como eu gostaria de ser e tal. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rumo. Arrependimento é virada total. É abandono de tudo que sabemos que desagrada a Deus. É exatamente isso que o Renato falou na saudação, durante o louvor, né? Eu não preciso ser perfeito, não tem ninguém perfeito para chegar até Deus. Mas Jesus vai transformar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Quem quer um Deus manco? Um Deus só com uma perna, né? Deus pela metade, só o Salvador e não o Senhor. Terá também uma vida pela metade. Quem quer um Deus só pela metade vai viver uma vida que não é a vida cristã, vai viver uma ilusão. E o pior de tudo é que não terá uma salvação,
nem pela metade, porque não vai chegar ao céu. A salvação completa é de um Jesus que é nosso Senhor e Salvador. E por fim, algo para fazer. Algo para admitir, somos pecadores e precisamos de um Salvador. Algo para crer, Jesus é esse Salvador. Algo para considerar, Ele é também o Senhor. Algo para fazer. E às vezes nós sabemos essas três coisas e nos falta a quarta. Ir pessoalmente a Jesus e implorar por misericórdia. Pedir-lhe para ser o nosso Salvador pessoal. Porque nesse momento, é um momento em que nós dizemos conscientemente: Senhor, tudo isso que está aqui na minha cabeça, que eu ouvi com os meus ouvidos, que mexeu com o meu coração, tudo isso agora eu tomo para mim. E se a fé cristã é esse relacionamento pessoal, é preciso chegar pessoalmente até Jesus e abrir a porta, dizer: Senhor, Tu estás batendo, entra na minha vida. Atenção, isso não é preciso ser algo acompanhado de forte emoção. Não pode ser, mas não é preciso ser um momento de muitas lágrimas. Pode ser que aconteça, mas não faz mal se não é assim. A gente às vezes lembra de algo que teve mais emoção naquele momento, não faz mal. O dia exato em que isso aconteceu também não importa. Eu sei o Ari, né? O Ari sabe dia, hora, lugar e tudo certinho, quando ele entregou a sua vida para Jesus, abriu a porta do seu coração. Eu não lembro, eu lembro de algumas coisas. Depois de amanhã vai fazer aniversário. Amém. Mas o que importa é se colocamos a nossa confiança em Cristo. E em terceiro lugar, saiba que esse é apenas o início, o começo de um relacionamento com Cristo, o novo nascimento. E assim como um bebê, ele não vai ser bebê para sempre. É o começo. E agora, a partir de lá, inicia esse relacionamento novo. Apocalipse 3, o verso 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E a imagem que a gente tem, né, é de Jesus do lado de fora, e uma porta que só tem maçaneta do lado de dentro, e Jesus não arromba. Porque se ele arromba, não é um relacionamento, é ditadura. E não é assim que é o nosso Deus. E Ele espera que quem está dentro abra a porta do seu coração. E a alegria da comunhão é tão imensa, né? A alegria de receber a Jesus pessoalmente como seu Senhor e Salvador é tão imensa que o próprio Jesus compara a um banquete. Eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Nós já abrimos a porta? Já o convidamos a entrar? Ou ainda estamos nos esforçando para alcançar justiça própria? Ainda estamos vivendo da moldura? Sem esse convite, você estará mantendo Cristo à distância, do lado de fora. Mas quando você o convida a entrar, Ele assume: que legal, agora eu vou poder viver com você. Isso é ser cristão. Isso é uma Páscoa especial. Um relacionamento pessoal com Jesus. John Stott, ele coloca uma oração no seu livro também, quando ele fala sobre isso. Se você quiser repetir essa oração, eu sei que muitos de vocês já fizeram isso, mas se você quiser repetir essa oração como uma forma de confirmar a sua confiança em Jesus, ou se você nunca fez e quer fazer isso agora, você pode repetir essas palavras também junto comigo. Eu vou falar antes, e quem quiser repetir, pode repetir também
nesse momento. Eu convido que você se coloque de pé, aqueles que puderem, na sua casa também, quem estiver online conosco, se você puder se colocar de pé nesse momento, baixar os seus olhos, fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e ter um momento de oração só entre você e Deus. E repita então comigo: Senhor Jesus Cristo, reconheço que tenho pecado contra Deus e contra os outros, e seguido o meu próprio caminho. Eu me arrependo do meu egocentrismo. Agradeço-te pelo teu amor ao morrer por mim, por teres assumido em meu lugar o castigo pelos meus pecados. Agora eu abro a porta do meu coração a ti. Entra, Senhor Jesus. Entra como meu Salvador, para me limpar e renovar. Entra como meu Senhor, para controlar a minha vida. E pela tua graça, eu te servirei fielmente por toda a minha vida, em comunhão com os teus outros discípulos. Amém. Podem sentar. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar a Maja aqui na frente para falar um pouco do nosso projeto de auxílio aos estudantes de teologia. Maja tem que ser breve, Maja. O projeto dos estudantes de teologia é esse projeto. Ali atrás tem as caixinhas, onde nós estamos trazendo as nossas ofertas aí de alimento e material de higiene, e ainda tem alguns bilhetinhos para pegar, né, Maja? Maja quer falar um pouquinho mais. Boa noite, pessoal. Eu venho por intermédio desse projeto falar a todos o que significa esse projeto para mim e eventualmente pessoas daqui da comunidade também tenham a mesma sugestão, porque é uma sugestão que eu sugeri para o pastor e ele aceitou, graças a Deus por isso. Foi o conselho que aceitou. Eu também, esse conselho. Sim. Daí eu quero trazer uma breve palavrinha bíblica que está em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E daí tem mais uma outra palavra que nos fala sobre os nossos feitos para com Deus, Porque muitas vezes nós fizemos nossas coisas em casa, em todo lugar, mas não fizemos da maneira certa. Então, aqui em 1 Coríntios 16:14, se fala assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor, porque de nada nos adianta se nós não fizermos tudo com amor. Então, o que é esse projeto para mim? Eu sugeri, a partir do momento porque eu já fiz escola bíblica, e muitas vezes a gente recebia donativos. Na escola bíblica que eu fazia não era necessário alimentos.
mas produtos de higiene pessoal e limpeza. Então, tipo assim, o que era? A gente recebia e era muito grato, porque aquilo para nós era uma grande alegria em receber e ver como nossas igrejas e irmãos estavam ali junto conosco na jornada para futuramente levar a palavra de Cristo a pessoas que não a conheciam. Então, tipo assim, aquilo sempre era uma grande alegria para nós. E a partir desta alegria, eu disse, por que não fazer essa alegria aos nossos estudantes de teologia? Não importa a igreja da onde que eles vêm, mas em geral, a pessoa que se sujeita a estudar teologia ou fazer escola bíblica, tá? São poucas pessoas, tá? E elas devem ser ajudadas. Por quê? Muitas vezes elas vêm de um lar que são a única pessoa que é convertida, tá? E a família não está nem aí. Você quer ir? Você vai. Você não quer ir? Você não precisa ir. Mas através da igreja ajudando, ela terá muito mais ânimo em estudar a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus e quem professa a palavra de Deus, muitas vezes são perseguidos, principalmente quando ela é a primeira pessoa da família a se converter. Eu, por exemplo, sou a primeira pessoa da minha família a me converter. E assim, tipo assim, muitas vezes eu tive certas coisas, como veio tendo até hoje, uma certa perseguição. Mas eu não me importo, eu estou aqui para servir ao meu Senhor. E é uma maneira que eu estou fazendo, juntando essas coisas, de servir ao Senhor. Porque há muitas maneiras de se servir. E é isso que, tipo assim, eu coloquei para o pastor e para o conselho, que realmente é uma maneira que nós podemos servir ajudando os estudantes de teologia. Obrigado, Maja. Lembrando que ainda tem alguns papeizinhos ali na caixinha, né? Muita gente já trouxe também as doações, quem já pegou. Você pode trazer até semana que vem, dia 27, domingo que vem, então a gente vai recolher, tá? E de repente, se alguém ainda quiser pegar alguma coisa, um papelzinho, né, para saber, os papeizinhos você sorteia lá e aí vai, compra o produto e traz aqui, tá? Se não der para trazer no domingo, pode trazer ainda durante a semana. Márcia, obrigado. E sim, isso vem ao encontro também, né, um dos objetivos do conselho que a gente tem para a comunidade, de investir em lideranças e também na formação de obreiros e pastores missionários. Parabéns aos aniversariantes. Hoje temos a Hilde junto com a gente. Parabéns, Hilde. Amanhã a Liz está de aniversário, a Liz está lá em cima, então daqui a pouco, a hora que ela descer, você dê um abraço nela também. Dona Marilda na terça-feira e a Raquel Kahneberg. E dia 24, o Felipe Bretsky e o Guilherme Dalsóquio Guimarães e o netinho da Nica e do Helmut também durante a semana, né? Dia 23, muito bem. Terça-feira agora, o grupo de oração das mulheres reinicia os seus encontros. Então, terça-feira às 14h30 aqui na Melk. Por enquanto, as terças-feiras, sempre de 2 em 2 semanas. Se tiver alguma alteração, a gente avisa aqui também, tá? Mas por enquanto, nas terças-feiras. Terça-feira à noite, a reunião do conselho, às 20 horas. Na quarta-feira, estudo bíblico na vida real, lá na Link no Helmut.
na quinta-feira à tarde em Gravatá, à noite, é na quinta ainda? 19h30 na fazenda lá em casa do Márcio e da Paulinha. Na sexta, live de oração. Sábado, ensino confirmatório às 17 horas, é isso, né, amor? E 19h07, os jovens da Jumelk. Dízimos e ofertas também você pode ofertar aqui no culto, ou então com o depósito bancário. Eu quero desafiá-lo a a tomar o propósito de assumir o compromisso de separar um valor mensalmente, como o seu dízimo, né? Você pode fazer a conta dos 10%, embora o Novo Testamento fala da contribuição voluntária, aquilo que você tem no seu coração de contribuir para Deus. Faça isso mensalmente, assuma um compromisso de fazer isso mensalmente como uma oferta, como um compromisso com a sua comunidade, com a Melk aqui, Melk Balneário. Motivos de oração, e quem estava junto com a gente hoje, o nosso anotador oficial aí foi o Antônio. Davi está assistindo lá em casa o culto. Quem estava junto com a gente? Pedro Lemel lá em São Bento, o José e a Singrid. José estava de aniversário na sexta, né? A Gisele, o Ronaldo e a Luísa Bueno, a Daki, a Alzira e o Eldo, o Jäger lá em Porto Alegre, o Haroldo e a Joana em Indaial, a Ruth Kestner em Curitiba, a Eloide em Gravatá, a Dona Ana e o seu Otacílio, o Evilme Grangeiro em Curitiba, o Richard e a Catherine, a Marlise e a Dona Vale, o Márcio e a Cida, a Dona Vera em Londrina. Tem gente, a família dos santos aí, Fitzdaf, né? Verônica Fitzdaf de Borba, o Aldejanir, a Elaine, a Estela Maria, a Nanda é a Fernanda, prima da Betina, e o Ayrton, família lá em Porto Alegre. E temos um motivo de oração aí também pela família. A Dona Elvira e a família Bertolt, Fred, Eliane, Carol, Mateus e a Lídia Maier. Lídia Maier é a minha tante Lídia, né? Minha tia, irmã da minha mãe. A Débora e o Davi Gutbier, a Alessandra, o Jean e a Dona Zelina, a Marli e o seu Alcides, o Zícar, eu que está ouvindo, né? O Zícar, eu acho muito legal o Zícar disse: eu não consigo mais ouvir o culto aqui, meu ouvido não funciona mais, mas eu ponho o celular do lado do meu ouvido lá em casa e aí eu acompanho o culto inteirinho. Legal, Zícar, um abraço para ti. Isso eu entendo assim, nas nossas limitações é fazer parte da comunidade, estar junto. Também o Marcel e a Rafaela lá em Pissarras, o Gabriel e a Mariana assistindo juntos, participando juntos do culto. Motivos de oração. Alguém tem algum motivo? Nós lembramos dos enlutados e hoje queremos também lembrar da família do Ayrton, né? Esposo da Nanda. Hoje faz um ano que faleceu a mãe do Ayrton, a Dona Ida. E é sempre uma data onde a saudade aperta mais, né? Uma data que faz parte também desse processo de luto. Nós queremos interceder pela família, também lembrando aí do falecimento da Dona Ida. E a Dona Elvira, amanhã ela tem uma cirurgia, foi marcada para amanhã, cirurgia da retirada das pedras da vesícula. Convido então para uma palavra de oração. Assim como estamos, inclinamos nossas cabeças e vamos orar. Pai Santo, visita também nesse momento os enlutados. Nós lembramos do Joel, da Dona Vera, da família Taqueda, e também nesse dia a família da mãe do Ayrton, família da falecida Dona Ida, sogra da Nanda. Senhor nosso Deus,
Consola eles nesse momento de dor e de perda. Esteja com eles, consolando-os com a força do Teu Evangelho, com a Tua presença pessoalmente na vida deles também. Nós entregamos a Dona Elvira nas Tuas mãos, a cirurgia que ela tem para fazer amanhã. Acompanha ela. Obrigado pela confiança que ela tem em Ti, Senhor. Guarda ela nesse momento. Esteja com a Laura, com o Neri e com toda a família. Nós entregamos a vida e a saúde da Laura nas Tuas mãos. Sabe, Senhor Deus, a gravidade do seu tumor, mas nós a entregamos nas Tuas mãos. Te damos graças que ela já vive contigo dessa forma pessoal há muito tempo. E assim também em Ti ela tem encontrado forças nesse momento, bem como toda a família. Esteja também com o seu João Grebin, na sua recuperação da cirurgia que fez. E guarda também a Dona Vale Klitsky, Senhor. Acompanha ela na sua fragilidade, que em Ti ela encontre também ânimo, fé e coragem. E assim entregamos nossos pedidos nas Tuas mãos, orando juntos a oração que nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E o Senhor, Todo-Poderoso Deus, te abençoe e te guarde desde agora para sempre. Amém. Uma boa noite. Sejam uma bênção no seu dia a dia.